Lucas capítulo 17, versículo 32. Estamos numa campanha sobre muros invisíveis. Deus nos protege, Deus nos guarda. Mas eu confesso para vocês que Deus me deu uma palavra um pouco fora daquilo que eu tinha pensado no começo da campanha. Lucas 17, 32, Jesus diz assim: lembre-se da mulher de Ló. Diga comigo, lembre-se da mulher de Ló. História esquisita para a gente lembrar, né? Uma história triste, uma história estranha. Você conhece a história? A Bíblia diz que Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Esse sobrinho foi com ele até Canaã, cresceu com ele, ele cuidava. Provavelmente era um dos sobrinhos que Abraão adotou como filho. E ele cresce, ele prospera, e há uma grande prosperidade na vida de Abraão e de Ló. Eles se separam e Ló vai para a direção, ou para a região de Sodoma e Gomorra. A Bíblia não diz muito porquê, mas ele se estabelece lá. E o texto de Gênesis capítulo 18 e capítulo 19 diz que ele estava na porta da cidade, sentado na porta da cidade, quando dois viajantes, que eram dois anjos, chegaram na cidade. Do outro lado está seu tio, Abraão, orando por ele, intercedendo por ele. Interessante. E Deus diz a Abraão que a cidade de Sodoma e Gomorra, onde Ló habitava, morava, ia ser destruída, ia ser queimada. Ela é uma história bem forte. E Abraão começa a interceder e entra num pleito com Deus, uma batalha de oração, e de pedir para Deus ter misericórdia. E diz: se tiver 50 na cidade, o Senhor os perdoa. E Deus fala: se tiver 50, mas não tem, ele vai abaixando, tal. 10, se tiver 10, o Senhor não destrói. Não tem 10, querido, não tem 10 pessoas naquela cidade que Deus considera justo. Forte isso, né? E Ló está na porta da cidade, o que a gente acha que é uma coisa muito comum. Ele está lá, a gente tem uma sensação de que ficar na porta da cidade é que não tem nada para fazer. Mas na verdade, naquela época, quem ficava na porta da cidade era uma espécie de chefe da imigração, uma espécie de prefeito da cidade. Olha que interessante, ele está sentado ali, recebendo as pessoas e fazendo uma pequena triagem de quem realmente vai entrar, o que vão fazer, quem é que você, de onde você veio. Por isso que quando aqueles dois viajantes chegam, isso é muito interessante no texto, ele diz: olha, venham para minha casa. E os viajantes dizem: não, nós vamos dormir na praça. Talvez você tenha pensado, se você já leu o texto, dizendo: mas por que Ló convida dois estranhos para dormir na casa dele? Porque na verdade isso era uma sensação, uma ideia de hospitalidade, de um grande... Ele reconheceu a importância daqueles homens e que eles não poderiam dormir na praça. Bom, se você conhece a história, aí começa a vir só coisa ruim, não é isso? Eles entram na casa de Ló. Quando eles estão na casa de Ló, os moços, diz a Bíblia, e os velhos vão até a casa de Ló, empurram Ló para o chão, jogam ele no chão, dizem que querem tomar posse daqueles homens sexualmente, querem destruir aqueles homens sexualmente. E aí Ló fala mais uma coisa assim que não dá para entender muito, você tem que entender a cultura. Ele pega duas filhas dele e fala: não façam isso, esses homens são meus hóspedes, usem das minhas filhas. Olha que coisa louca, usem das minhas filhas. E aí os homens não querem, jogam ele no chão. Os anjos puxam, preste atenção, porque aqui que está a chave da minha mensagem, puxam Ló para dentro de casa. Dizem para Ló: essa cidade vai ser destruída, vai ser arrasada, pegue as suas coisas, vá embora, para que você não pereça. Amém? Bom, aí começa a história que me chamou a atenção. Eles dizem assim: procurem os seus genros, ou procurem as pessoas que vocês têm relacionamento, parentes, e levem com vocês. Ló vai até a casa dos futuros genros dele e fala: olha, a cidade vai ser destruída, tem dois anjos lá em casa. Os genros riem dele, acham que ele está contando uma piada. Isso dá a entender que o caráter de Ló não era muito firme, não era muito respeitado.
Dá para entender? Ele não era muito considerado. Uma coisa é você chegar para mim, que eu te considero, e falar, Klaus, tome cuidado. Eu falo, opa, por que você está falando isso? Outra coisa é você falar, tome cuidado. Você é um brincalhão mesmo. É um brincalhão. Aí o que acontece? Ele volta e hesita. Escute, e hesita. 2 anjos, oração, intercessão, pessoas clamando por ele, e ele hesita. Eu fiquei assustado com esse versículo na Bíblia. E Ló se demorou, na versão antiga, e se enrolou, não saiu. O anjo está falando, a cidade vai acabar, e o Ló hesita de sair. Até que os anjos pegam pela mão. Olha o privilégio de Ló. Os anjos, você não está entendendo. Os anjos vão até a casa dele e falam, essa cidade vai ser destruída. Ele fala assim, não, tudo bem, vamos aqui, só vou dar uma dobradinha nessa toalha, eu vou dar uma arrumadinha, deixa eu só fechar a cortina da sala, deixa eu ver se o gás está aberto, deixa eu lá trancar o gás. Os anjos falam, vai embora Ló dessa cidade, some daí. E aí o que eles fazem? E Ló fica lá, enrolando. Então Ló pega, Jesus disse para a gente lembrar da história da mulher de Ló, estou lembrando. Ele pega, os anjos pegam ele pela mão, leva ele para fora e fala, olha, aí Ló vira e fala assim, vai para a montanha, desaparece, some, vai embora. E ele fala, não, mas peraí, mas montanha não dá, montanha não dá. Eu acho isso incrível. Imagina você falar isso, acabar, montanha não dá. Tem uma cidade aqui pertinho, chamada Zoar, leva eu para essa cidade, deixa eu ir para essa cidade aqui pertinho, que faz parte aqui do conglomerado de cidades. É como se ele estivesse aqui, disse assim, montanha não dá, mas olha, aqui em Osasco, aqui do lado, aqui, deixa eu, eu quero pertinho. Osasco é uma cidade linda, né? Então, eu vou lá para Osasco e tal, entende? E o anjo fala, tá bom, Osasco pode. Osasco você pode. Aí ele vai para Osasco. Vai lá. No meio do caminho há uma situação interessante, porque diz a palavra do Senhor que Ló ia à frente, sua esposa ia atrás. Isso pode interpretar 2 coisas. Primeiro, que na cultura oriental o homem vai na frente e a mulher segue atrás, certo? Ou ela estava tipo, vai indo aí. Vai indo que eu já estou chegando. Vai indo vai adiantando aí. Expediente que eu já estou indo. E diz a Bíblia então que ela olha para trás. Alguns comentaristas entendem esse olhar para trás, não uma simples olhadela, não uma simples, virei a cabeça e olhei. Alguns entendem que esse olhar para trás, na expressão hebraica, quer dizer que ela voltou em direção à cidade. Até porque Abraão estava olhando a destruição da cidade de onde ele estava, e via a fumaça subindo, e via o fogo subindo, e nessa que ela olha para trás, o que acontece com ela? Vira o quê? Estátua de sal. A lição que eu tiro desse texto, e é sobre isso que eu quero falar, várias lições, mas a primeira é que em momentos de crise, momentos de dificuldade, nós nem sempre conseguimos parar de olhar para trás. Lembre-se da história de Ló. Talvez você esteja aí passando um momento da sua vida, um momento de dificuldade, e você fique pensando no que você perdeu, ou no que você vai perder se você abandonar, se você sair dessa situação. Por exemplo, algumas pessoas ficam olhando para trás e pensando no relacionamento que terminou. Já acabou o relacionamento, mas elas estão presas àquele relacionamento. Escute, quem está me ouvindo aqui? Posso ouvir um glória a Deus? E você fica lá, olhando para trás, preso ali, preso. Eu sei que no texto que Jesus citou isso, ele está falando de cristãos que são... que na volta de Jesus ficam preocupados e está tendo a grande perseguição, e eles vão querer buscar as coisas, e ele fala, olha, lembre da mulher de Ló, não olhe para trás. Mas eu quero usar esse texto para dizer para você que em alguns momentos da sua vida, onde você passa por dificuldade, passa por luta, a pior coisa que você pode fazer na sua vida é ficar olhando para trás, e ficar dizendo, a empresa que eu perdi, o trabalho que eu fiz, as coisas que foram roubadas de mim, as coisas que eu construí
construir e eu estou tendo que abrir mão. Isso não é uma maneira sábia de você viver, querido. Se você quiser viver restauração, viver novas oportunidades, pare de olhar para trás, pare de ficar preso nas coisas que passaram. Meu ministério passou, a obra que eu fazia, eu já fiz. Aliás, tem pessoas que vivem de nostalgia. Viver de nostalgia é viver de lembranças, de memórias que ocorreram há 10, 15 anos. Deus tem coisas novas para fazer na sua vida hoje. Acabou, terminou, mas Ele vai começar um novo ciclo na sua vida, em nome de Jesus. Pessoas que olham para trás não fazem bem a sua vida. Deus não chamou você para viver de nostalgia. Um dia eu fiz uma grande obra, um dia eu tive um ministério. Deus tem algo novo para você hoje, hoje Ele tem algo novo. Precisamos às vezes desapegar. A mulher de Ló não desapegou, ela ficou presa. E eu não vou entrar nem no mérito, né, porque podia entrar e tem muita coisa para falar desse texto, como ela podia estar presa em Sodoma, como ela podia estar emocionalmente ali ligada, não importa, importa que às vezes nós não entendemos uma coisa. Olhe para mim e receba essa palavra. Você não entende que algumas coisas, até que aparentemente ruins aconteceram na sua vida, pode ter acontecido como perda de emprego, ou até uma outra situação que você entrou, era livramento de Deus para a tua vida. Deus estava entrando com providência e livrando você. Você pode dizer: Deus está me dando livramento. O que a mulher de Ló não entendia é que naquela situação de sair, de fugir, de pegar pela mão e ser levado, era um livramento de Deus para a vida dela. Deus tem os seus livramentos para a tua vida, meu irmão, que nós às vezes não compreendemos. Terminou aquele relacionamento, foi um livramento de Deus. Aquela criança não vingou no ventre. Escute, Deus estava cuidando de você. A empresa terminou, você teve que sair. Eu vou contar um testemunho meu. Eu fui mandado embora uma vez na vida, uma vez. Fiquei muito triste, mandar embora, nunca é legal. Bati a meta, fui o melhor vendedor, gerente de vendas da empresa. O patrão chamou todo mundo, pôs na sala lá e falou: parabéns, eu tinha 20 anos de idade, Klaus está indo muito bem, eu queria elogiá-lo publicamente. Mas ele criou uma situação, eu fui mandado embora no outro dia. Fiquei muito triste, muito triste. Falei, não queria ter sido mandado embora, o emprego era bom, a empresa era ruim, mas o salário era bom. E fiquei lá. Um ano depois eu estou assistindo o Fantástico. Sabe, o Fantástico, televisão. Vocês assistiram, claro, todo mundo já viu o Fantástico. É fantástico, né? Certo, é isso aí. Eu estou assistindo aquele negócio lá, não sei nem porquê, e aparece a empresa que eu trabalhava, dizendo que ela foi indiciada. E nessa que ela foi indiciada, um medicamento foi feito, esse medicamento não era verdadeiro, o gerente de produção, o químico da empresa, né, o farmacêutico, comprou um material não adequado, manipulou o remédio. Vocês deviam lembrar disso, do Andracur. Lembra dessa história? Quem é velho, mais velhinho vai lembrar da história do Andracur. O Andracur, vendi muito Andracur, muitos. Não sabia que não era, a matéria-prima não era oficial, não sabia. Andracur era um remédio que se usava para câncer. E vendia-se isso, e estou lá assistindo. Então diz lá, a Polícia Federal chegou lá, eu estou lá vendo, falei, olha, entrou no meu escritório, falei, um ano depois, né? Vocês estão entendendo isso ou não? Aí eu falo, mas que engraçado. Aí aparece, os que foram indiciados, aquele dono da empresa que me cumprimentou. Quem é da igreja antigamente?
vai lembrar do Sebastião José da Rocha, que foi membro da nossa igreja. O Sebastião era o gerente farmacêutico da empresa, tinha sido mandado embora na mesma semana que eu, crente da igreja Quírios, aqui, homem de Deus, não sabia nem por que tinha sido mandado embora, indiciaram o gerente farmacêutico que entrou no lugar dele. O gerente de vendas, que era eu, tinha sido mandado embora na mesma semana. Dá um glória a Deus se você entende livramento, amém? E o que ficou no meu lugar foi indiciado a Polícia Federal. E Deus me ensinou uma lição. E eu vou falar como eu ouvi Deus falando comigo. Cale a sua boca e entenda que eu estou te dando livramento. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Quebrou o teu carro? É um livramento às vezes de Deus. As coisas não aconteceram como você esperava. Não fique olhando para trás. Olhe para frente e caminhe na direção da porta que Deus está abrindo para você. Levante sua mão e diga: ei, eu creio. Deus está cuidando de mim. Preste atenção, a Bíblia diz assim que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem, meu irmão, daqueles que amam a Deus, a fim de nos fazer parecidos com Cristo. Deus está operando. Aquela situação de crise que você está vivendo, está ensinando alguma coisa para você. Aquele fracasso que você acha que teve, foi a maior faculdade que você podia fazer de fé, porque você vai se levantar, vai levantar a sua família, vai fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. O anjo está pegando na sua mão. Porque em alguns momentos nós não enxergamos o livramento assim como a mulher de Ló, e nós ficamos presos, ou como Ló, hesitando, não conseguimos cortar aquele relacionamento, não conseguimos terminar aquela história, não conseguimos fechar aquela conta. Deus vê a nossa hesitação, e a graça dele se manifesta e tira você de lá. Vou contar mais uma história. Jamais teria começado aquilo se eu não tivesse sido expulso da igreja. Eu nunca falei isso, vou falar aqui. Falei já várias vezes, mas antigamente. Se o pastor da igreja que eu frequentava não tivesse chegado para mim, para a Lupe, para a Débora, está todo mundo no barco. Patrícia, Raquel, Raquelzinha, levanta a mão aí, ó. Todo mau elemento, todos esses irmãos aqui. E tivesse mandado a gente embora, verdade ou não? Não existiria esse lugar, essas cadeirinhas, essa igreja abençoada, o prédio novo. Ele podia tirar o microfone da minha mão, ele podia me mandar sentar, ele podia me pôr no banco. Quem conheceu o Cláudio sabe do que eu estou falando. Podia fazer tudo isso. Você entendeu? Mas aí o anjo veio, pegou na minha mão, que eu estava visitando, de sair, e falou: vamos, vai para a tua casa, começa a pregar. A casa da tua mãe. Quem está comigo aqui pode dizer glória a Deus, meu irmão? Mas aí você fica que nem a mulher de Ló. Ai, Senhor, eu perdi aquele emprego maravilhoso que eu tinha. Eu ganhava um salário, tinha até café expresso na empresa, Jesus. Aí você fica que nem a mulher de Ló. Aquele relacionamento que eu vivi era tão bom. Acabou. Pronto, falei. Falei que hoje ia pregar sem filtro. Acabou. Levanta a tua cabeça, porque Deus tem uma porta aberta na frente. A porta é sempre para frente, a porta nunca é para trás. Apocalipse 3 diz: a igreja fraca, a igreja que não tem força, eu tenho uma porta aberta à frente. A porta está aberta na sua frente, meu irmão. É para frente que você vai. É algo novo, é algo que Deus tem para você. Não se apegue, não fique preso. Se tiver que reencontrar essa pessoa que você ama, vai encontrar na porta que está à frente, não atrás. Você não entendeu? Acho que não deu para entender, deu? Eu creio o seguinte: você tem que andar. Acabou ali o relacionamento. Ninguém quer que o relacionamento termine, mas acabou. Você vai andando. A pessoa está andando ali. Se ela estiver no mesmo ponto que você, vocês vão se encontrar aqui, mas não lá. Lá não tem mais. Lá já acabou. Deu para entender? Já acabou. Porque a porta está aberta à
frente. Mas sabe o que me chama a atenção? É o quanto que Deus teve graça, teve livramento, teve misericórdia, teve amor, e não adiantou nada para a mulher de Ló. Essas são as partes que vocês não gostam do meu sermão, mas eu sou assim mesmo. Eu sempre quero aprender com os erros e os acertos dos outros. Eu aprendi que quem quer ser sábio, aprende com o erro e aprende com o acerto. Preste atenção. Adiantou alguma coisa o anjo ir na casa para aquela mulher? Nada. Adiantou alguma coisa pegar pela mão e pôr para fora? Adiantou falar que não olhava para trás, que não deveria olhar para trás? Não olhe para trás. Adiantou? Nada. Não adiantou absolutamente nada a intercessão de Abraão para ela. E essa é uma das chaves que eu quero aprender nesse texto. Por que não adiantou? Porque ela simplesmente não disse: ei, Deus está falando comigo, eu vou obedecer. Por que que eu, às vezes, faço a mesma coisa? Deus fala: caminhe, vá na direção, não pare, não olhe para trás. Eu escuto, eu tenho uma porta aberta na frente, é para lá, eu estou te dando livramento, mas eu fico segurando e não obedeço. É só nessa hora que você quebra os muros invisíveis de Deus na sua vida. Deus fala com você uma vez, 3 vezes, 5 vezes, pega na sua mão, trata melhor a sua família, cuida da sua esposa, e você... eu faço do jeito que eu quiser. Você se convence que tem que fazer desse jeito, que tem que agir do jeito que você acha que tem que fazer, ao invés de simplesmente obedecer. Se você quiser receber toda a graça que Deus tem para você, obedeça, meu irmão. Escute o que o Espírito Santo fala para você. Abra o seu coração, meu irmão. O nosso problema não é que Deus não nos ama, ou que Deus não nos cerca com seus muros invisíveis. O nosso problema é que nós somos tardios em obedecer. O nosso problema é que nós hesitamos em fazer o que Deus está nos mandando fazer. O nosso problema é que nós ficamos racionalizando o que vamos perder, o que vai acontecer. Aí se eu fizer isso der errado. Fica tipo num jogo de xadrez com Deus. Não joga xadrez com Deus, meu irmão. Levanta e faz o que Deus está mandando você fazer. Segue a direção da vontade dEle. Viva a paz que Deus tem para você. Se esse é o momento que Ele está deixando você passar, ainda que você não entenda, glorifica, agradeça, porque Ele está lhe dando livramentos que você não pode entender. Eu sei que é uma forma simplória de pensar a fé, mas eu gosto de pensar assim. Eu vi uma história uma vez de um pastor, e aconteceu comigo isso também. Viajando numa estrada, atrasado, correndo, querendo chegar numa igreja que ele ia pregar, o pneu do carro fura. Ele desce do carro, irado, porque já estava atrasado, não ia chegar para pregar, e esmurra o carro e chuta o pneu, o step está murcho, ele não consegue trocar, e ele vai ficando irado, e ele amassa a porta com um chute que ele dá na porta, até que ele consegue trocar o pneu depois de um bom tempo, e ele consegue chegar aonde ele tinha que chegar. No caminho, ele descobre que houve um grande engavetamento, e Deus tinha dado um livramento para ele. É simplório? É, mas Deus faz. Você crê nisso? É uma forma simples de pensar, tudo é assim? Não, tudo, às vezes é imprudência, às vezes você não organizou, não encheu o step, amém. Mas muitas vezes Deus está dando livramentos que você nem imagina que Ele está dando na sua vida. Por isso, querido, os muros invisíveis são o amor de Deus e a graça. O muro invisível estava sobre a vida de Ló. Abraão intercedeu por ele, e nós estamos fazendo isso, intercedendo um por outros. O muro invisível estava na vida de Ló, porque toda a cidade que estava ao redor dele, havia a necessidade de ser condenada. Tudo aquilo que estava acontecendo, Deus já disse que ia fazer. Sodoma ia virar um testemunho público de quando Deus se ira.
Mesmo assim, ele estando blindado, diga comigo, blindado, retirado pela graça de Deus do mal, retirado pela graça de Deus dos problemas, ainda assim a mulher dele continua olhando para trás. O que eu quero dizer com isso é que o Espírito Santo blinda você com a graça dele, blinda você com a presença dele. Mas a maneira de você viver isso e realmente efetivar isso na sua vida é seguindo aquilo que Deus está falando a você no seu coração. Desapegando, deixando para trás e dizendo: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor está mostrando, que é o caminho para a minha vida. Irmão, eu creio que Deus tem um caminho para você, ainda que você esteja passando por luta, dificuldade, crise, Ele tem um caminho de esperança para a tua vida. Se você crê, dá um glória a Deus, glorifica, ainda que ninguém entenda, agradeça. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não acredito em fracasso. Vou explicar. Você entrou numa dívida lá, você entrou numa dívida, não conseguiu pagar, e você acha que você fracassou. Para mim isso não é um fracasso. Vou explicar, não é um fracasso. Teu casamento não deu certo, você queria viver bem, não deu. Para mim isso não é um fracasso. Eu não acredito em fracasso. Eu vou ser mais arrogante. Eu acho que eu nunca fracassei. Eu sei que você está rindo de mim. E acho que você também nunca fracassou. O que eu acho é que nem todas as atitudes, nem todas as decisões que você toma tiveram o resultado que você queria. Mas todas elas ainda foram uma lição e um aprendizado de Deus para a sua vida. Acho que só existe fracasso quando eu repito os mesmos erros que me trouxeram os resultados que eu não queria. Acho que não deu para entender. Entende? Eu acho que, por exemplo, você está passando uma crise, você fracassou? Para mim, você não fracassou. Você está passando uma crise. Eu acho que se a sua empresa hoje está passando uma dificuldade financeira, isso não quer dizer que você fracassou. E eu vou provar isso na história. Imagina, por exemplo, alguns homens que nós admiramos e que a gente escuta na história, que tentaram tantas vezes, faliram tantas vezes, você entende o que eu estou dizendo? Mas superaram tudo isso e se tornaram pessoas que viraram ícones. Uma delas que eu admiro bastante é Churchill, né? Churchill. Por quê? Porque Churchill era um camarada que ninguém gostava dele. Tudo que até a Segunda Guerra Mundial, Churchill não era um cara muito conhecido, importante, nem queriam ele muito perto na história, mas ele se superou como um líder no meio da guerra e se tornou esse ícone que você conhece. Você entende isso que eu estou dizendo? Na verdade, a maneira como você encara as suas derrotas é mais ou menos como se Ló olhasse para trás e dissesse assim: olha o que aconteceu com Sodoma, olha a minha vida como é triste. Eu entendo, querido, que Deus foi dando os livramentos para a tua vida, foi te conduzindo, te formando, te preparando, fazendo essa pessoa extraordinária que você é, amorosa, desapegada, simples, não tão orgulhosa. Eu creio nisso, querido, eu creio que tudo isso ensinou a você. Ensinou a você a não confiar em homens, ensinou a você a esperar em Deus, ensinou a você a obedecer. Quem está comigo aqui pode dizer glória a Deus, meu irmão? Porque ainda que você acha que tenha fracassado, o teu fracasso não te define. Ainda que eu tenha tomado alguma decisão, que tenha acontecido algo que não deu o resultado que eu espero, isso não define quem eu sou, não define o meu relacionamento com Deus, não define o amor de Deus pela sua vida, não define o cuidado de Deus por você, meu irmão. Deus continua operando, amando. Preste atenção, toda a hesitação de Ló, toda a demora dele, todos esses problemas que ele tinha familiar, não definiram Ló, meu irmão. Deus continuou operando na
vida dele, assim como Deus está operando você agora, não importa na situação que você esteja passando, Deus continua operando na tua vida a cada momento. Você saiu da empresa, a porta fechou, o patrão mandou, a mão de Deus estava do teu lado, falando: filho, eu estou com você, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Eu creio nesse Deus, meu irmão. Não é isso que te define. O que te define é o que você faz. Se você vai obedecer ou se você vai desistir. Se você vai olhar para trás e vai ficar seco como uma estátua de sal, ou vai olhar para frente e vai dizer: a minha vida está nas mãos de Deus. Senhor, guia a minha vida hoje. É interessante que o último versículo do capítulo 19, quando fala de Sodoma, quando fala da destruição, diz assim: e Deus respondeu a oração de Abraão, livrando Ló da grande destruição da cidade. Eu fiquei pensando nisso. Muita coisa que nós estamos vivendo hoje tem a ver com a nossa crise, com a crise do Brasil, e tem a ver com a nossa economia, e tem a ver com a corrupção do país. Concorda comigo ou não? E nós não oramos muito para Deus julgar? Ei, você não quer que essas pessoas corruptas vão para a cadeia? Seja sincero. Você não acha que vai sobrar nada para nós? Vai ter luta, mas uma coisa eu quero dizer: nós estamos blindados. Dá um glória a Deus, meu irmão. Porque disse a esposa do Billy Graham, eu acho fantástica essa frase: se Deus não julgar a nossa nação, Ele vai ter que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra. Não deu para entender isso, né? Faz sentido isso? Porque ele foi lá e jogou Sodoma, e agora ele não julga o Brasil com toda essa corrupção, com toda essa situação. Vai julgar, povo, mas uma coisa eu tenho para dizer para você: nada vai parar o povo de Deus, nada vai parar a nossa fé, nada vai parar as promessas de Deus. Não olhe para trás, estamos blindados. Deus já mandou os anjos dele para nos tirar dessa catástrofe, já está pondo a mão sobre você. Não hesite, creia, o teu emprego, o teu trabalho, o teu negócio vai ter uma luz diferente lá. Eu creio nisso, meu irmão. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Mas tem que julgar mesmo. Muitos de nós aqui vivemos num mundo totalmente diferente do mundo dessas pessoas. Você não entendeu? Estou dizendo todos, mas muitos de nós, por temor a Deus, não faríamos nem um pedaço do dedo mindinho que eles fazem, entendeu? Acho que vocês não estão comigo mais não é verdade? Por temor a Deus, querido, nós não pegaríamos, por exemplo, a previdência de uma viúva, ou não roubaríamos a cota de um remédio, onde nós sabemos que milhares de pessoas estão morrendo. Você faria isso? Jamais. Nós vivemos em outro mundo, pessoal. Aliás, nós somos de outro mundo, glória a Deus, aleluia. Assim como Ló estava em Sodoma e Gomorra, e não era de lá. Sabe por quê? Eu vou provar para você. Ló tinha 2 filhas virgens. Vocês não entendem, quando eu prego eu fico triste, presta atenção. Ele não estava onde? Sodoma e Gomorra. O que é Sodoma e Gomorra? Perversão total. Certo? E como é que as filhas dele estavam? Virgens. Vou explicar, eu tenho que desenhar, né? Muito provavelmente, é o que todo mundo entende, por isso que ele cita que elas são virgens, é que ele tinha tentado preservar os valores da família, como você. Estava lá, mas não era de lá. Lembra que Deus falou que não destruiria a cidade se tivesse 10 justos? Ló, provavelmente não tinha 10, mas tinha Ló. E Deus tirou. E eu creio que Deus faz distinção do justo do injusto. Quem crê aqui, diga glória a Deus por isso, meu irmão.
Por isso, você não pode desanimar. Sabe o que está faltando para a gente? Eu preguei domingo à noite e não falei domingo de manhã. E eu vou repetir isso. Sabe o que está faltando para a gente? É uma reação. Mas é uma reação que aconteça na nossa vida quando a gente entende todo o privilégio que Deus tem nos dado. Deus tem te alertado, Deus tem te avisado, Deus tem cuidado de você, Deus tem colocado anjo, tem colocado a graça, tem gente intercedendo por você, tem gente orando, Deus está respondendo às orações, as promessas dele são reais para a sua vida. Agora chegou a hora de você ficar de pé, reagir, dar um glória a Deus, dizer: Senhor, eu estou pronto para reagir, eu estou pronto para fazer a tua vontade. Domingo eu falei isso, querido. Não acontece aquilo que a gente quer. Essa história de querer poder é mentira. Não, você pode querer muito e não vai ter nada. Acontece aquilo que você fica indignado. O dia que você ficar indignado com a situação financeira que você está vivendo, você vai aprender a administrar o seu dinheiro. Vocês não entenderam. O dia que você ficar indignado com a sua saúde, você vai começar a cuidar dela. O dia que você ficar indignado com o seu peso, você vai emagrecer. Essa é polêmica mesmo, é para você acordar. Mas não é verdade? O que acontece na nossa vida é aquilo que a gente fica indignado. O dia que você entra no seu trabalho e o patrão chega para você e fala assim: não dá para te aumentar, nós vamos ter que promover o irmão ali, o Josafá, porque ele tem uma faculdade. Aí você sabe que o Josafá não sabe o que você sabe, não trabalha o que você trabalha. Aí você fica com aquela, você entendeu ou não? Sangue nos olhos. Quem? O Josafá. Por quê? Não, porque o Josafá tem diploma. Diploma. O que você faz? No dia seguinte você se matricula na faculdade de 2 anos, faz um curso de 2 anos, entra no supletivo, não é assim? Porque você ficou indignado. O problema nosso aqui é o seguinte: está ruim, mas está bom. Choquei a senhora ali, tem mais uma escandalizada ali, dê mais uma oportunidade para mim, volte domingo que vem. Eu às vezes erro, mas dessa vez eu acho que estou certo. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas... Não, irmão, vamos ser sinceros. Tem gente que vive não está ruim, mas está bom. Não vive? Casa caindo, telhado na cabeça... E canta aquele hino que diz assim: eu queria ter só uma casinha de... não tem um hino assim? Não? Quem queria ter uma casinha de varanda? Você queria um de sapê e tal. Tá ruim, mas tá bom, né? Ele vai lá, vai naquela churrascaria maravilhosa, come todo o sal que ele pode, vai para cá. Tem até um caso que o irmão estava contando aqui, não sei que pastor que veio pregar aqui, me contando de um amigo nosso, não lembro agora o nome, mas me marcou a história, que ele vai comer com esse amigo, e ele chega assim no restaurante, ele é hipertensivo, não pode comer muito sal, mas ele gosta de churrasco, ele pede lá, antes ele faz uma oração, pega um remedinho para hipertensão, põe embaixo da língua, e vamos na carne. Tá ruim, mas tá bom. Até a hora que vai dar um negócio, o médico vai falar para ele assim: você tem 2 meses de vida. Aí o homem vai virar adventista, não vai comer mais carne, vai ser um negócio. Por quê? Porque aí ficou ruim, né? Tua esposa está falando com você, vamos levantar, vamos reagir, mas ainda tem lá uma reservinha de R$500 na conta, R$500, você consegue ainda pagar a água, a luz desse mês. Tá ruim, mas tá bom. Tem Bolsa Família, tem Bolsa Leite, tem Bolsa... Oi? Bolsa Gás, tem Bolsa Mamadeira, tem tudo. Tá ruim, mas tá bom, né? Melhorou um pouquinho. Essa mentalidade é que está destruindo o povo brasileiro e a gente.
a gente tem que ter uma reação. E a reação surge quando a gente fica indignado. Ah, Deus está ouvindo, Deus está falando, tem campanha, eu vou na quinta, eu vou no sábado, talvez no domingo. Está ruim, mas tá bom, né? Deus abriu uma porta, esse mês eu ganhei aí eu vendi 2 sandálias, ganhei R$ 50, dá para fazer o cabelo. Tá ruim, mas tá bom, entendeu? Eu quero acabar com isso em nome de Jesus, quero denunciar isso publicamente. Deus não tem um tá ruim, tá bom, Ele tem um tá bom, da glória, de graça dEle na sua vida, meu irmão. É você que tem que agora ficar indignado. Eu queria que essa igreja ficasse indignada. Indignação não é revolta. Não é dizer, minha vida não é boa, a minha vida nunca foi boa, eu nasci para sofrer. Isso não é indignação. Indignação é mais ou menos, o que eu consegui interpretar mais claramente, é quando você sabe que você é mais forte que um outro time, está perdendo de 2-0, mas você se levanta e fala, eu vou virar esse negócio aqui, passa a bola para mim, que eu vou fazer esse gol agora. Já jogou bola? Vou fazer esse gol agora. Você entendeu como é que é? Isso é indignação, quem está me entendendo? E ainda que você não consiga na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, o que você faz? Você tenta, você não desiste. O que está faltando para nós, querido, é um pouco de indignação. Meu casamento não está bom? Vou sentar com meu marido, vou conversar, vou fazer um jejum, vou levantar, vou me posicionar espiritualmente, porque eu não aceito isso na minha vida. Mas a igreja precisa crescer mais. Eu não aceito que a igreja não cresça. Estou indignado. Vou jejuar, vou fazer campanha de 21 dias. Nós vamos destruir as armas do inimigo, mas se não tiver indignação, você não muda. Tua vida continua do mesmo jeito. Passa 1 ano, 2 anos e você reclamando. Está reclamando por quê? Se está ruim, mas está bom. Então não reclama. Fala, Senhor, está ruim, mas está bom. Então tá bom. Agora, quando você se levanta e fala assim, espera um pouquinho, meu Deus é muito maior. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, existem milhões e milhões de reais passando pela nossa cabeça agora mesmo. Não, vocês não entenderam isso não. É verdade ou não é? Você pensa aí, o celular, internet, transferência bancária, empresa comprando. Não tem? Negócio, não tem? Causas, não tem? Passando aqui, ó. Você não está vendo, mas está passando. Por que Deus não pode colocar isso na sua mão? Por quê? Por quê? Tem uma empresa que está precisando de um profissional como você. Tem uma empresa que está precisando de um contador, está precisando de um advogado, está precisando de um gerente. Você entende isso? Mas a gente fica confortavelmente seguindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. E aí vem no meu coração que Deus opera quando a gente fica indignado. É uma oração séria, é uma oração verdadeira, mas quando você chega diante de Deus e fala, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, eu vou ver a mudança, eu vou fazer a minha parte, Deus começa a abrir as portas para você, meu irmão. Não é fácil, tem muita luta. Eu falei domingo passado, vou repetir, nós estamos tudo muito cansadinho, todo mundo está querendo um colinho. Quem quer colo? Nós vamos criar o ministério do colo, né? Todo mundo colinho, mas não tem colo para você não. Não tem não. O que tem para você é conquista, é batalha, mas é vitória, é parar de olhar para trás e ir na direção da vontade de Deus, é reagir e dizer, eu vou viver uma mudança na minha vida. Eu vou ver uma mudança na minha vida. Quando você fica indignado,
você começa a se dedicar mais, focar mais, estudar mais. Não é assim? Vou dar um exemplo. Quem compra casa? Quem fica indignado. E quando você está pagando aluguel e está tudo bem, você não vai comprar casa para quê? Mas você fala, não, um dia eu preciso comprar uma casa, mas o dia que o proprietário pedir a casa para você e você não quiser mudar, e você tiver bronqueado, porque você acabou de pintar, acabou de arrumar, e ele está pedindo a casa, você fala, eu não moro mais de aluguel nunca mais. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Então a gente não muda porque eu quero, ou porque eu desejo. A gente muda porque a gente fica indignado. Deus, às vezes, sabendo da nossa natureza, tem que fazer como fez com a família de Ló. A gente fica hesitando, a gente fica, tá ruim, mas tá bom. Sodoma é ruim, mas tá bom. Sodoma é uma cidade perversa, mas tá bom. Em Gênesis 13, Abraão encontra os homens de Sobrona e diz que lá eram homens maus, mas tá ruim, mas tá bom. Entendeu? Até que Deus fala assim, vamos sair daí, que eu vou destruir isso aqui. Você não está entendendo que eu estou te dando livramento? Você não está entendendo que eu tirei você desse lugar? Antes que as coisas acontecessem na sua vida, antes que os problemas chegassem até você. Mas aí você hesita, você fala, para onde eu vou? O que eu vou fazer? E Deus fala para você assim, obedeça, a porta está à frente. A porta está à frente. O que eu faço com tudo isso? Como é que eu reajo? Primeiro eu creio, querido, que os muros invisíveis estão ao meu redor. Você crê nisso? Ele manda o anjo, ele manda a proteção, ele te avisa, mas você precisa tirar esse sentimento de comodismo. Bom, primeiro, enfrente os seus problemas. Como? Indo na direção da vontade de Deus. Deus mandou fazer, faça, querido. Seja sensível. Uma oração que eu faço, Deus me faz sensível à tua vontade. Porque às vezes eu até sei a vontade, mas eu não tenho força para obedecer. Às vezes eu não sei. A Bíblia diz, prossigamos em conhecer a vontade de Deus. Ou seja, a gente tem que conhecer o que Deus tem para nós. Segundo, não se deixe prender, meu irmão. O que passou, passou. Pare de olhar para trás, pare de lamentar, por que isso sempre acontece comigo, por que eu sempre passo por isso. Conversas assim só tem um resultado, ou você aprende por que passou de novo e descobre qual é o problema, ou você reconhece que não tem problema nenhum e você não fica olhando para trás. Tem gente que fica assim o tempo todo, mas por que isso acontece comigo? Fique pronto, querido, Deus tem oportunidades para você à sua frente. E por último, tenha uma atitude espiritual. Lembra que tudo isso começou porque Abraão estava orando. Tudo isso começou porque Abraão estava orando. Diga comigo, tem alguém orando por mim? Levante sua mão e diga, tem alguém orando por mim? Essa igreja estava orando por você quinta, sexta, sábado e domingo. Quando nós oramos, querido, intercedemos, eu creio que Deus está respondendo a nossa oração. Eu creio, querido, que às vezes aparentemente o lugar que Ele está nos levando não parece tão estruturado, tão bonito como era o que nós saímos. Mas ainda assim eu confio que é melhor para nós. Você entende isso? Muita gente fala assim, não, eu não posso fazer isso porque eu estou rebaixando, eu estou retrocedendo. Não creio nisso, não creio. Eu creio que Deus vai te colocando de glória em glória, de vitória em vitória, e Ele vai te levando naquela direção. Aprenda uma coisa aqui nessa manhã, em nome de Jesus, coloque isso no seu coração e fique em paz. Se estamos orando, as portas vão se abrir, se estamos orando, Deus vai responder, mas você precisa aprender o que Ele quer te ensinar. Às vezes Ele quer te ensinar alguma coisa. Às vezes, o último problema que você teve foi justamente esse. Você se acomodou, ou você não cresceu, você não evoluiu, e Deus está te tirando da zona do conforto para você crescer.
Mas sabe como eu vejo isso, querido? Tudo com amor. É tudo graça dele. Ele podia ter deixado Ló lá, não podia? Ló, você não quer sair, fica aí. Eu já te avisei. Não é? Mas não, querido, a graça dele vai nos empurrando, vai nos levando na direção da vontade dele, em nome de Jesus. Por isso, nessa manhã, eu quero dizer isso para você. Quando Abraão começou a pleitear com Deus, Deus começou a cuidar e resgatar Ló. Quando nós começamos a orar e a clamar aqui, nessa campanha, Deus já começou a agir. Você pode não estar vendo, mas Deus já está agindo na sua vida em nome de Jesus.